Eu tinha feito esse sermão no último domingo antes de eu entrar de férias, e era para ser um sermão só, então virou dois. Eu tenho que aprender, né, a lidar com o tempo com o sermão. E falar nisso, na outra semana eu vou fazer um curso do Pregue a Palavra, que é para aprender a pregar expositivamente. Então os irmãos, espero, vão ter um pregador um pouquinho mais ajustado e melhorado. Se Deus permitir, serão 4 anos de curso, serão 8 encontros em cada 8 semestres. Então vamos lá, João capítulo 20, versículo 24 ao 31. João 20, versículo 24 ao 31. Hoje nós vamos encerrar esse penúltimo capítulo de João e durante o mês de fevereiro acabar com o Evangelho de João, se Deus permitir. A palavra de Deus diz assim, acompanhem comigo na sua Bíblia. A palavra do Senhor diz assim: um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé: ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, rogamos mais uma vez a tua graça, que o Senhor esteja antecipando o pregador, os ouvintes, de tal maneira, Deus, que tudo aquilo possa confluir para o entendimento adequado e fiel das Sagradas Escrituras. E assim honraremos o teu nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o sermão 66 da nossa exposição do Evangelho de João, eu não vou recapitular aquilo que a gente viu no último sermão, porque nós vamos aprender de maneira específica com esse personagem Tomé. Geralmente, se eu perguntar à igreja aqui como Tomé é conhecido, por certo, se não todos, a maioria vai falar pela sua incredulidade. Isso vai ser um ponto no sermão lá no final. Mas o Tomé é um personagem à parte. E nós, de fato, conhecemos esse cenário de maneira muito peculiar. Aquele homem que duvidou dos seus irmãos, quando seus irmãos disseram para ele que Jesus houvera ressuscitado. Então, eu quero chamar a atenção da igreja para esse cenário, essa narrativa, essa pequena narrativa que envolve Tomé, e nós vamos destacar algumas lições para as nossas vidas neste momento. O que podemos, então, aprender com todo esse cenário que envolve Tomé? Primeiro, nenhuma posição social ou eclesiástica anula a nossa condição humana. De novo, nenhuma posição social ou eclesiástica anula a nossa condição de fraqueza humana. Versículo 25, observe comigo o que João narrou. Versículo 25. Eles lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: não acreditarei. Queridos, aqui está um dos 12. Versículo 24 começa assim: um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo. E o que significa ser um dos 12? Neste momento, significa ser um dos 11, daqueles que perseveraram até o final, crendo em Cristo Jesus como Rabi, como Messias.
Não obstante, Tomé, sendo um dos 12, ou então um dos apóstolos, padeceu de uma crise existencial, uma crise de fé. E nós entendemos que o nosso conteúdo de humanidade não é anestesiado pelo fato de sermos crentes, pelo fato de termos posições na igreja ou sermos pessoas de grande reputação na sociedade. Tomé era um dos 12 e aqui ele passou por uma terrível crise de fé. Ele foi um dos poucos a andar com Jesus e segui-lo até o final. No entanto, experimentou essa terrível crise de fé. A crise, meus irmãos, da fé, ela é democrática. Ela não respeita o título. Ela não respeita o tempo de caminhada cristã. Ela não respeita a nossa posição. E a gente pode passar por vários personagens bíblicos e encontrar crises das mais diversas. Mas neste caso, Tomé teve uma crise específica, que era a de crer. A de fato, a de confiar nas palavras de Jesus e mais, a de confiar nas palavras dos seus irmãos, dos seus amigos, dos outros apóstolos, daquele conjunto que caminhou com ele. Meus irmãos, um certo dramaturgo e poeta, chamado Públio Terêncio, disse o seguinte: nada do que é humano me é estranho. Então, observe o seguinte: a narrativa de João acerca de Tomé ensina-nos uma coisa, que a incredulidade, ou melhor, a crise que nós podemos passar na caminhada da fé, provavelmente você já sofreu esse tipo de crise, ou ainda irá sofrer, não é algo que vai desabonar a nossa caminhada com o Senhor. A questão é que nós precisamos aprender a lidar com esse tipo de crise e entender que se nós viermos a cair nesse tipo de crise, isso não desabona a característica de sermos discípulos. Porque os discípulos que se tornaram apóstolos, fundamentos da igreja, aqueles que lançaram as doutrinas, as bases teológicas, também passaram por terríveis crises de fé. Por isso, meus irmãos, eu quero te encorajar a algo que é muito importante. Tendo em vista tudo isso que a gente viu, nós precisamos sempre treinar o nosso coração para que a gente tenha uma confiança única em Cristo Jesus. Nós precisamos sempre treinar o nosso coração para que a nossa confiança tenha o alicerce e venha descansar apenas e unicamente na obra e na pessoa de Cristo Jesus. Se Tomé descansasse em sua posição, ele iria falhar. Se Tomé descansasse no tempo que ele andou com Jesus, ele iria falhar. Mas dentro de uma semana e um dia, 8 dias, ele venceu essa crise, porque ele ainda continuou a comungar com seus irmãos. E por mais que ele ainda não entendesse, certamente, algo do que Jesus tinha ensinado a ele, perdurava em seu coração e orientava a sua fé. Por isso, nós aprendemos que nenhuma posição social eclesiástica anula a nossa condição humana. Segunda lição que nós aprendemos com esses cenários de Tomé: a narrativa ensina-nos que é necessário construirmos uma relação de confiança uns com os outros, sobretudo quando os envolvidos confiam no mesmo Salvador e no mesmo Senhor. Vou repetir porque isso aqui é muito importante e salutar para a vida da igreja. Essa narrativa de Tomé ensina-nos que é necessário, não é opcional, é necessário construirmos uma relação de confiança uns com os outros, sobretudo quando os envolvidos confiam no mesmo Salvador e no mesmo Senhor. Versículo 25 de novo. Eles disseram, eles aqui são quem? São os 10 apóstolos, os outros 10 discípulos que creram em Cristo Jesus. Eles disseram a Tomé: vimos o Senhor. Ele, porém, Tomé respondeu:
não acreditarei se não vir as marcas do prego em suas mãos e não puser meus dedos nela e minha mão na marca ao seu lado. No último domingo que eu preguei, eu falei sobre essa característica de colocar a mão na marca ao lado de Jesus, porque todo crucificado tinha um furo no pé e na mão. Então Tomé está sendo bem específico. Jesus foi furado ao lado. Então, inclusive, naquele furo específico eu tenho que tocar e ver para acreditar. Ou seja, Tomé está fazendo de si autorreferência absoluta. E está desacreditando de seus irmãos, porque ele mesmo não teve uma experiência pessoal. Ele só acreditaria se ele mesmo tivesse aquele contato pessoal com Cristo ressurreto. E percebe-se que a narrativa joanina, nesse quesito, é negativo. Toda essa construção aqui é para nos ensinar que nós precisamos a desenvolver laços de confianças um com os outros. Tomé foi incrédulo 2 vezes, não apenas uma. Ele não foi simplesmente incrédulo acerca das promessas de Jesus. Ele desacreditou das palavras dos seus irmãos, da sua igreja, do seu corpo. Ele não creu nem nas palavras de Jesus e depois não creu também no testemunho, na confessionalidade dos outros apóstolos. Observe que ele não apenas entristeceu Jesus Cristo, mas a sua própria igreja. Observe, meus irmãos, que Tomé estava altamente encapsulado em si mesmo. Conhece aquela pessoa que diz que eu só acredito se eu vejo? Única e absolutamente. Tem várias pessoas que dizem uma coisa, mas se a pessoa não sentir, não cheirar, não tocar, não ver, nada daquilo é real. Mas, meus irmãos, a gente pode e até devemos ter um senso crítico e de desconfiança com muitas coisas. Mas no seio da igreja, é bom e necessário que seja desenvolvido laços de confiança. Ao ponto de que se a igreja diz, se irmãos que caminham comigo há tempo, creem na mesma fé que eu creio, disse, eu não preciso necessariamente estar lá para saber que aquilo que foi dito por eles é verdadeiro, é bom ou é real. Nós precisamos desenvolver esse laço de confiança com os irmãos. A igreja, meus irmãos, não é um lugar para se viver desconfiado. Imagine como é triste, como é uma esponja que vai absorvendo a vitalidade da igreja, se os irmãos começarem a desenvolver uma cultura de desconfiança em massa, onde não se tem mais credibilidade na palavra da igreja, do coletivo, apenas aquilo que eu posso aferir por mim mesmo. Esse não é um ambiente saudável para nenhuma igreja. Por isso, nós precisamos romper com isso, com esse espírito de desconfiança. A relação de confiança entre os irmãos é certamente um ingrediente da alegria divina e saúde para o corpo de Cristo. Certamente o próprio Deus se alegra quando vê que a igreja, que seus irmãos, que o corpo de Cristo Jesus confiam uns nos outros. E isso certamente produz uma saúde que de outra maneira a igreja não terá. Por isso, meus irmãos, a escala da nossa vivência em comunidade deve ser de dupla confiança. Confiança em Cristo Jesus, em primeiro lugar, e de maneira inalterável. Mas também confiança na nossa igreja. Das duas, uma. Se você vive num estado de desconfiança numa igreja local, se esse é o estado que você vive, ou você está lá por missão, porque você sabe que você precisa estar lá, porque Deus vai te usar, ou a melhor coisa é procurar uma outra igreja, ou a melhor coisa é procurar entender o porquê que esse grau de desconfiança ainda habita no seu coração. Porque a igreja é um lugar de confiança e de irmãos em Cristo Jesus. Tomé não estava lidando com pessoas alheias e distantes. Muito pelo contrário. Aqueles que disseram ter visto o Senhor eram os mesmos que não tinham compreendido a ressurreição e nem a esperavam. Observe quando Tomé volta para o grupo dos apóstolos,
Quem foi que disse para ele que o Senhor apareceu? Os outros 10 que também não tinham compreendido a ressurreição e que nem a esperavam. Ou seja, eles não inventaram. E eles estavam com uma convicção absoluta. Eles simplesmente disseram para Tomé: vimos o Senhor. Meus irmãos, por que então que ele não confiou? Porque ele estava fazendo de si uma autorreferência absoluta. E, meus irmãos, é bom que nós estejamos critérios pessoais. É bom que a gente crie uma mente bíblica ao ponto de analisarmos tudo. Mas eu não vou saber tudo, eu não vou estar em todo lugar, e eu não vou poder opinar em todas as coisas. Por isso, é necessário uma rede de confiança entre os irmãos. Tomé estava no mesmo time, no mesmo grupo. Todos se convenceram que Jesus ressuscitou, mas ele não aceitou o testemunho dos apóstolos. Se isso acontecer com a sua vida, meus irmãos, qual é a aplicação que eu quero fazer? Aconteceu uma assembleia, todo mundo decidiu que algo é melhor, mas você não estava, não é o melhor. Aí a gente debateu, conversou, chegou num consenso. Isso aqui é o melhor. Não é o melhor porque eu não estava lá, não sei dos meandros. Ou se alguém compartilhou algo que é muito bom, você fala assim: não acredito, porque isso é muito bom para ser verdade. Mas a igreja compartilhou, meus irmãos, isso aconteceu. No mínimo, por ser uma igreja de confiança, por ser um grupo que confia em Cristo Jesus, você deveria dar, no mínimo, o benefício da dúvida. Imagine se Tomé não saísse daqui decidido não crer. Mas ele saísse assim: rapaz, olha, isso para mim é muito extraordinário, mas são vocês, né? Vocês estavam do mesmo lado que eu. Vocês também não esperavam a ressurreição. Vocês também não entenderam as palavras de Jesus. Por ser vocês, por mais que seja contra-intuitivo, eu vou tentar crer. Se ele tivesse esse benefício da dúvida, o mínimo que seja, provavelmente ele poderia se prostrar em oração. Senhor, se isso é real, apareça para mim também. Mas não, ele se fechou. Ele se isolou. De novo, autorreferência absoluta. Meus irmãos, isso não é um espírito cristão. Nós dependemos uns dos outros, e para dependermos uns dos outros e vivermos bem, e não apenas estarmos juntos, mas vivermos bem, é necessário nós desenvolvermos esse espírito de confiança. Tomé deveria ter se distanciado de si um pouco e dado essa possibilidade em oração, e certamente o Senhor teria se revelado a ele. Por isso, o que nós aprendemos aqui, a segunda lição com Tomé, é que nós precisamos desenvolver um espírito e laço de confiança dentro do corpo de Cristo. Terceira lição, meus irmãos, que nós aprendemos com essa narrativa de Tomé, é que a narrativa, toda a narrativa da ressurreição de Jesus, inclusive das últimas perícopes que nós vimos no último sermão, tem uma pesadíssima carga de valoração da comunhão. Toda essa narrativa que envolve Tomé e os discípulos tem uma pesadíssima carga de valoração da comunhão, de estarmos juntos. Se não vejamos, e eu chamo muito a sua atenção para isso. Versículo 26, acompanhe comigo, do capítulo 20 de João. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente. Observe que João fala que eles se reuniram de novo. No versículo 19, que a gente falou sobre a aparição de Jesus, os discípulos estavam juntos tristes, menos Tomé, estavam 10, juntos tristes. Agora, eles estão juntos alegres. Independente do estado emocional, se triste ou alegres, eles estavam juntos. Ou seja, a nossa vida de comunhão, a nossa vida de estarmos juntos uns com os outros, não pode ser dependente do estado emocional da nossa vida. Porque os discípulos estavam juntos antes da ressurreição e depois da ressurreição. O único descompasso aqui era com Tomé. Porque Tomé não estava junto com os discípulos na primeira reunião. E observe como a falta daquela reunião o tornou diferente dos demais. Observe o tanto que ele perdeu por não estar junto no primeiro dia da ressurreição. E isso deu um descompasso entre ele e o grupo. Por causa de uma reunião negligenciada, talvez, a gente não sabe o motivo.
Mas estavam os 10 e Tomé não. E aí, quando Tomé chegou, os discípulos falaram, olha, Jesus apareceu, ele ressuscitou, nós os vimos. E ele fala, não vou crer. E aqui eu quero chamar uma atenção, que é muito impressionante. Preste muita atenção com isso aqui. Jesus não tratou a particularidade de Tomé no privado, mas na comunhão. De novo, Jesus não tratou a particularidade de Tomé, que particularidade era essa de não ter visto Jesus. E ele falou, eu só vou crer se eu ver. No privado, mas na comunhão. Jesus esperou 8 dias, não apareceu para Tomé. Mas quando Tomé se reuniu com o corpo, Jesus lá apareceu para ele. Tem coisas que Cristo Jesus só vai te dar no seio da igreja. Tem coisas que Cristo Jesus só vai te dar na comunhão com os santos. O Senhor se privou de se revelar a Tomé durante 8 dias. Porque a crise de Tomé era para ser resolvida na comunhão. Porque o pecado dele foi contra Jesus, mas também contra os irmãos. Ele não creu nas promessas de Cristo, mas também não creu na confissão dos apóstolos. Jesus se recusou a aparecer para Tomé individualmente. Novamente, há coisas que Deus não irá tratar com você no seu quarto privado, fechado, mas na comunhão dos santos. Por isso, não desperdice a oportunidade de cultuar, de comungar, de estar junto com o povo de Deus. Meus irmãos, são como 2 pernas, você não se apoia apenas em uma. Você precisa ter sua vida privada com Deus, mas também você precisa ter sua vida em comunhão com os santos, com o seu corpo, com a igreja de Cristo Jesus. Tomé teve a realização da sua angústia, a dissolução da sua crise, quando foi cultuar com os irmãos, quando foi estar junto com os seus amigos e irmãos, os outros apóstolos. Mas há uma aplicação muito pertinente para nós. Deus usa a comunhão sem descaracterizar a individualidade dos seus membros. Queridos, pensa comigo. Depois de 8 dias, os 11 se reuniram. E Jesus apareceu. Só que essa aparição de Jesus no meio dos 11 teve efeitos distintos. Os outros 10 já tinham expectativas. Jesus pode aparecer em qualquer momento. Ou seja, era um culto com expectativa. E eles tiveram a renovação da alegria. Porque eles já tinham tido alegria antes. Tomé não. Tomé foi confrontado. Teve contrição. Jesus botou o dedo na ferida dele. Tomé, você quer botar o dedo na minha ferida? Eu que vou colocar na sua. Observe, é uma única aparição no corpo de Cristo Jesus, na reunião dos santos, na comunhão dos irmãos. Mas o efeito da graça e a ação do Espírito Santo não irá descaracterizar o seu coração, a sua individualidade. Esse sermão de hoje, por exemplo, o Espírito Santo que sonda todo e cada coração, pode estar aplicando para edificação. Outros corações estão recebendo consolo. Outros estão sendo disciplinados. Outros estão recebendo encorajamento. Mas você está recebendo aqui na comunhão. Ao mesmo tempo, sem Deus desprezar a sua individualidade. Observe que a mesma manifestação de Cristo Jesus operou de maneira distinta, a mesma graça nos corações dos apóstolos, cada qual segundo a sua necessidade. Queridos, novamente, por mais que a crise é sua, que o coração é seu, por mais que as suas emoções só pertencem a você, só você entende, tem coisas que Jesus só vai curar e ajeitar na comunhão com os santos. Jesus trabalhou com Tomé em seus exatos termos, convencendo-o de que ele estava vivo. Olha agora, bem como de que ele estava presente quando os seus irmãos anunciaram a ressurreição a ele. Versículo 27, leia comigo. Versículo 27. Então Jesus disse a Tomé, ponha o seu dedo aqui e veja minhas mãos.
ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Observe que Jesus falou com Tomé os mesmos termos, as mesmas palavras que ele falou com seus irmãos, quando Jesus não estava presente fisicamente. Então observe que Jesus falou, olha, quando você negou a credibilidade aos seus irmãos, você negou a mim. Quando você não confiou na igreja, no corpo de Cristo, você negou a mim. E há uma séria identificação de Cristo com o seu corpo. Quando Paulo está perseguindo os cristãos, Jesus não pergunta para ele por que os cristãos estão sendo perseguidos, mas porque ele mesmo está sendo perseguido por Paulo. Então observe que como a narrativa constrói uma autovalorização da comunhão, a importância de estarmos juntos, em detrimento da nossa pessoalidade. No mundo de hoje, onde é exacerbado a individualidade, muitas pessoas poderiam se retrancar e falar assim, Deus vai ter que respeitar a minha individualidade, vou me trancar aqui, se não aparecer para mim. A nossa sociedade caminha para isso. Mas Jesus não respeitou a individualidade de Tomé na sua privacidade, mas na sua convivência com a coletividade do povo de Deus. Assim, Tomé aprendeu a confiar em Jesus, nas suas promessas, mas também aprendeu a confiar mais ainda na sua comunidade, no corpo de Cristo Jesus. Querido, à medida que você crer na confiança em Jesus, você vai começar também a ter uma maior confiança naqueles que Jesus te deu para ser seus irmãos. E aí vai brotar uma belíssima igreja, nessa mútua relação de confiança, que o próprio Senhor irá construir no seio dessa igreja que Ele tanto ama. Quarta lição que nós aprendemos com Tomé, versículo 28, leia comigo. Um versículo maravilhoso. Eu vou começar de trás para frente. Disse Tomé, Senhor meu e Deus meu. Qual é a quarta lição? Nós precisamos, assim como Tomé, ter essa confissão cravada em nosso coração e dizer para Jesus as mesmas palavras, ipsilíteres, sem tirar uma vírgula sequer. Senhor meu e Deus meu. Essa é a única maneira de você se relacionar de maneira adequada com Jesus. Qual é a única maneira de você se relacionar adequadamente com Jesus? Dizer para Ele, Senhor meu e Deus meu. Ora, se a gente não encontra naquele Tomé incrédulo um exemplo, essa confissão de Tomé encerra todo cristão. Aquele Tomé incrédulo não é para a gente não encontra nele um exemplo de vida, naquela incredulidade. No entanto, ninguém é cristão se não se comporta agora como Tomé e faz dessa confessionalidade a sua própria. O que quer dizer Senhor meu e Deus meu? Isso aqui é muito importante, porque como eu já tinha dito, Senhor, Kyrios, é um termo que somente é atribuído a Deus. E Tomé aqui está falando, você é meu Senhor. E de maneira consequente, tu és o meu Deus. Observe que Tomé agora está encarando o fato da realidade da ressurreição de Cristo Jesus e não teria uma resposta mais adequada do que essa. Senhor meu e Deus meu. Meus irmãos, nós precisamos entender que essas duas características de Jesus afetam, ou na verdade deveria afetar profundamente o nosso modo de viver. Primeiro porque Ele é Deus, é um com o Pai. Ele tem a mesma natureza que o Deus Pai. E Ele é Deus. E por isso Ele é Senhor. Por isso que qualquer tipo de visão de Jesus que o fragmente, que o torne particular em um aspecto, mas não reconhece esse termo abrangente de divindade, não é uma confessionalidade adequada. E por isso deve ser rejeitada. E pelo fato de Jesus ser Deus, Ele deve ser o nosso Senhor. Ora, se Ele é o nosso Senhor, quem é que manda em nossa vida? É Deus.
Eu vou aonde Jesus fala para eu ir. E eu não vou aonde Jesus fala para eu não ir. Eu creio naquilo que Jesus diz para eu crer. E eu não creio naquilo que Jesus diz que não é para eu crer. Simples assim. E nessa confissão de Tomé, nós temos mais uma lição prática fundamental, que a vida cristã é uma vida de arrependimento. Aqui ele não está falando assim, com essas palavras: perdão, Senhor, eu pequei. Mas nessa confissão está implícito arrependimento. Até porque se não houvesse arrependimento, não haveria verdadeira confissão diante de Jesus Cristo. Ele era um homem dedicado a Deus, foi um dos apóstolos. Caminhou com Jesus até a cruz. Depois teve uma crise. Uma crise de fé que durou 8 dias. E passou pela crise. E agora confessou: Tu és o meu Senhor, meu Deus. Ou seja, eu me arrependo da minha incredulidade, da minha falta de fé. Queridos, a vida cristã não é feita com um arrependimento. Aquele arrependimento que você teve quando creu em Cristo Jesus. O arrependimento é a marca da vida cristã. A gente caminha e à medida de um tropeço a gente vai se arrependendo. E cada vez mais se fortalecendo. Ao ponto de confessarmos cada vez mais com convicção de que Cristo Jesus é Senhor e Deus das nossas vidas. E aqui, eu encerro esse ponto com uma observação muito importante. Tomé disse para Jesus que ele era Senhor e Deus. O que Jesus fez? Jesus o repreendeu? Jesus o corrigiu? O que a gente viu de João 1 até João 20? O que a gente viu, meus irmãos? Toda vez que a multidão e seus discípulos se aproximavam equivocados, Jesus corrigia. Toda vez. E às vezes ele corrigia de maneira dura, firme. Jesus é um judeu, é um monoteísta. Jesus, ele é ortodoxo. Jesus crê em todo o Antigo Testamento. Jesus crê no Pai, em Yahvé, o Deus que se revelou a Moisés. Mas aqui ele não corrige a confissão de um de seus discípulos. Ele simplesmente, inclusive na última fala, é isso mesmo, não seja mais incrédulo, mas creia. De fato é isso mesmo. Jesus aceitou a adoração que era devida somente ao Pai. E se você tem algum apreço por Jesus, você tem que crer que também essa reivindicação divina tem que ser real. Porque ele não repreendeu seu discípulo, pelo contrário, ele agora disse: Tomé, você encontrou o tutano da fé, você chegou no centro, você agora reconhece aquilo que eu falei para Filipe, quando Filipe perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: Filipe, há quanto tempo estou convosco, e vós não me conheceis? Agora você conhece que o Pai e eu somos um, que nós temos a mesma natureza, que eu de fato encarnei, que eu de fato sou Deus como Pai de vocês. Por isso, meus irmãos, como é importante a gente observar pequenas reações de Jesus na narrativa e como que isso é fundamental para entendermos a verdadeira teologia das Sagradas Escrituras. Por fim, nesse conjunto de Tomé, para a gente ir para os últimos 2 versículos, eu quero fazer 3 aplicações baseado nessa narrativa, que vai ser muito pertinente para o momento atual, para a nossa vida. E a última, ainda mais para o século XXI, para a modernidade, para o tempo que a gente vive. 3 aplicações baseadas nesse conjunto de narrativa. Primeiro, cuidado para não sepultar a reputação ou a imagem de alguém por causa de um momento de sua vida. De novo, cuidado para não sepultar a reputação ou a imagem de alguém por causa de um momento da sua vida. De novo, se eu perguntasse aqui, quem é Tomé? Provavelmente todo mundo ia falar, um incrédulo. Mas ele não era um incrédulo, meus irmãos. Ele passou por uma crise de 8 dias. Ele era um apóstolo de Cristo Jesus. Ele foi missionário. Ele morreu, diz a tradição, na Índia, cumprindo Mateus 28, porque ele era obediente.
provavelmente cravado com uma lança. Abra comigo João 11, versículo 16. Jesus quis voltar à terra dos seus amigos, e todos os discípulos falaram assim: não, a gente não vai, Senhor, porque lá todo mundo quer te matar. João 11, versículo 16. Todos os discípulos falaram assim: Jesus, a gente não pode voltar para lá, para ver Lázaro, ele já morreu, eles vão te apedrejar, eles vão te matar. Olha o que Tomé disse no versículo 16. Olha o que Tomé disse. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer por Jesus. Vamos até lá para morrer com Jesus. O único, nem Pedro teve essa coragem, disse: vamos lá agora. Se Jesus vai morrer, eu também vou morrer com ele. Vamos lá. Mas a gente mancha a imagem desse santo apóstolo de Deus por causa de uma crise. Você não se resume à sua crise, ao seu pecado. E nós, enquanto igreja de Cristo Jesus, precisamos polir os crentes que caíram em pecado, em crise, para fazer florescer a boa imagem de Cristo Jesus. De novo, cuidado para não sepultar a reputação, a imagem de alguém por causa de um momento de sua vida. Segunda lição. É melhor ser sincero com os irmãos do que esconder uma desconfiança em uma capa de hipocrisia. Segunda lição. É melhor ser sincero com os irmãos do que esconder uma certa desconfiança em uma capa de hipocrisia. Se a coisa não está legal, diga. Os discípulos chegaram para Tomé e falaram: nós vimos o Senhor. Eu não acredito. Ele está certo? Está errado na incredulidade, mas está certo na sinceridade. Rapaz, eu preciso encarar isso. Vocês precisam me ajudar. Melhor do que de fato acredito. E está lá sem crer. E aquilo, baseado numa mentira, só ia piorando mais ainda a situação. O mal-estar ainda seria pior. Meus irmãos, não está legal com o irmão? Seja sincero, fala com ele. Não está legal entre a gente? Fala, ponha para fora. Diga, tenha coragem de Tomé. Até no pecado de Tomé ele nos ensina. Seja sincero, vamos resolver, traga para a luz. Para de esconder, pastor, não está legal. Fala comigo, meus irmãos. Vamos ser sinceros uns com os outros. Relação de confiança. E para você que vai ouvir a sinceridade do irmão, tenha humildade. Meus irmãos, observe o seguinte: Tomé preferiu ser sincero do que mentir. Ele não queria apenas estar junto fisicamente. Não era essa a questão. Ele queria estar junto com disposição de coração e com a mesma confissão, coisa que ele não estava conseguindo. Talvez a gente está matutando aqui a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é o mesmo Deus. Você não consegue entender? Fala, pastor. Beleza. Eu não entendo. Vamos caminhar juntos, seja sincero. Não esconde isso, não. Pastor, está difícil para mim entender esse convívio com o irmão. Vamos ser sinceros, vamos trazer para a luz, vamos conversar. Na escuridão nada se resolve. Você só se mata interiormente. Você vai morrendo, você vai secando por dentro. Quando a coisa vem para a luz, por mais que ofusque um pouco, que dos olhos, a coisa se resolve. É melhor ser sincero do que vestir uma capa de hipocrisia. Terceira lição que nós aprendemos. Na verdade, deixa eu dizer mais uma coisinha acerca disso. Porque Tomé foi sincero em sua crise. Eu acredito piamente, passaram-se 8 dias, correto? Da crise de Tomé até aqui, até a coisa ser resolvida, passaram-se 8 dias. Eu acredito que até a crise ser resolvida, os seus amigos, os seus apóstolos fizeram o que por ele? Oraram. Agora, se Tomé não é sincero, como os apóstolos poderiam orar por ele? Isso aqui é uma especulação mesmo, não está no texto. Eu falo muito de pregar que está no texto, mas é muito possível. É uma implicação da santidade desses homens. Eles oraram: Senhor, abre os olhos de Tomé. Senhor, me use para provar para Tomé que o Senhor ressuscitou. Meus irmãos, não desperdice a oração, não. A oportunidade de falar com o seu irmão, para que o seu irmão possa orar por você. Então, Tomé provavelmente foi assistido pelas orações de seus irmãos, porque foi sincero acerca da sua crise. Também não é para fazer igual um doido, né? A sinceridade aqui é para entrar na igreja. Não é para chegar no Facebook e escrever um monte de coisa.
Terceira lição, meus irmãos, que nós aprendemos a partir dessa narrativa de Tomé. E isso aqui é muito importante, tem muito a ver com o tempo que a gente vive hoje. Esse tempo do século 21, essa pós-modernidade. Vamos lá, último ponto acerca da narrativa de Tomé. A sinceridade, isso aqui é muito importante, meus irmãos. A sinceridade não tem o condão, não tem o poder de validar o pecado ou o erro. A sinceridade não tem o condão de validar o pecado. O que eu quero dizer com isso? Na cultura que nós vivemos, a cultura odierna, vigente, essa cultura que nós respiramos, parece que o ápice da moralidade humana é ser sincero, é ser autêntico. É ser autêntico. O que importa é que ele se revelou, o que importa é que ele está sendo sincero consigo mesmo, o que importa é que ele está sendo autêntico. Ora, é muito bom ser sincero, porque na sinceridade a gente consegue resolver as coisas. Mas a sinceridade não valida aquilo que está sendo posto na luz. É muito comum a gente viver num momento que diz o seguinte: a sociedade não aprova, a igreja não aprova, a palavra não aprova, mas está sendo sincero. E a gente tem que respeitar. Jesus não respeitou a sinceridade de Tomé. Jesus chegou na comunhão e botou o dedo na ferida de Tomé. Você foi sincero, mas você está errado. A sua autenticidade não é o seu Deus. A sua personalidade não é o seu fim último. Você precisa ser corrigido por mim. E eu vou te corrigir. Porque se Jesus fosse o psicólogo de hoje, se Jesus fosse o demagogo, o político de hoje falava: de fato, Tomé, se lida com a sua crise. Se você achar por bem crer em mim, não. Jesus falou: você está errado. Põe o dedo aqui. A sua sinceridade foi ótima, ajudou a resolver o problema. Mas não te cura. Não é a solução. Sinceridade não resolve nada. O que resolve é arrependimento. Observe, por exemplo, o fluxo que a gente anda do homossexualismo. Qual é o grande argumento? Hipersubjetividade. A pessoa está sendo sincera, não esconde, está vendo que coisa bonita, tem coragem para ser sincero. Você tem que ter coragem para se arrepender. Você tem coragem sim para botar para fora e falar: pastor, eu tenho problema, eu tenho tentação. Eu olho para uma outra mulher e tenho um desejo. Eu olho para um outro homem e tenho desejo. Vamos trabalhar isso. Mas não é para te autenticar. É para te curar. É para te transformar. É para te conduzir ao arrependimento. Porque a sinceridade de Tomé não foi elogiada por Jesus. Porque a sinceridade de Tomé, o seu conteúdo, não a forma, não o ato, o seu conteúdo, não foi a confissão de fé, mas o seu arrependimento sim. Senhor meu e Deus meu. Então a gente tem que parar com esse negócio. Tem que respeitar, ele está sendo sincero. Tem que respeitar, ele está sendo autêntico. É muito bom lidar com pessoas assim, porque você sabe lidar de fato com o problema. Mas a sinceridade não valida o problema, apenas revela e dá condições da coisa ser resolvida. Tomé foi sincero e isso ajudou. No entanto, Jesus não deixou de repreendê-lo por isso. De novo, Jesus não quer a sua sinceridade. Jesus quer o seu arrependimento. E aqui vai uma palavra para as igrejas. Essas igrejas que a gente chama de inclusivas, que está crescendo tanto. São inclusivas porque não tem coragem de Jesus, de enfrentar Tomé. E falar assim: venha como você está e permaneça, porque você está sendo sincero, está sendo autêntico. Essas igrejas que são sinagogas de Satanás, como João fala no Apocalipse. Dirigidas pelo demônio, que justifica o pecado e não o pecador. E que com a sinceridade, a autenticidade, serem aceitos pelo mundo e pela igreja, que não é igreja, vão todos para o inferno. Se não houver, obviamente, arrependimento, porque não há pecado que Deus não resolva. Então, meus irmãos, nós não somos a igreja da autenticidade. Nós não somos isso aqui, não. Não vai achar o seu lugar aqui assim. Nós somos a igreja de sermos sinceros para ser transformados. Não de ser sinceros para ser aceito. Sinceros para sermos transformados. Por fim, meus irmãos, vamos para os 2 últimos versículos e encerrar o sermão dessa noite. Versículo 30 e 31, eu farei a leitura dos 2 versículos
e já vou direto para as aplicações. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontraram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. O propósito do livro de João está sintetizado nesses 2 versículos. Eu quero elencar pelo menos 4 lições para a gente encerrar de maneira muito sucinta. Primeiro, se a gente sabe os nossos propósitos, a gente sabe os meios pela qual nós iremos trabalhar. João tinha um propósito, revelar Jesus como o Messias e o Filho de Deus. Logo, ele elencou 7 sinais, 7 milagres. Quem sabe o propósito, não se confunde com os meios. Qual é o nosso propósito aqui, meu irmão? Glorificar a Deus. Tem outro propósito maior do que esse? Então por que a gente vai escolher meios que não condizem com a glória de Deus? Qual é o sentido? Se a gente descobrir o nosso propósito, nós devemos morrer nele. Então os meios devem ser condizentes com o propósito. E os milagres que João citou são sinais, ele mesmo chama de sinais. Ou seja, os milagres não são fim em si mesmos. Em João 6, a gente viu que teve um grupo que participou do pão da multiplicação, mas não participou do pão da vida que desceu do céu. O milagre era para indicar a identidade de Jesus. Quem comeu do pão e perdeu Jesus, não ganhou nada. Segunda lição. Qual foi o propósito? Para que aqueles que leem o livro de João creiam que ele é o Messias e o Filho de Deus. O Messias, a gente já falou aqui no panorama bíblico, o messianato ganhou força na época de Davi, quando Davi quis construir uma casa para o Senhor, mas o Senhor falou por meio do profeta: eu irei construir uma casa para você. E Davi foi ungido 3 vezes, meus irmãos, no privado por Samuel, depois em Hebrom pelo povo do sul, e depois quando o norte o reconheceu como rei, também foi lá em Hebrom e ungiu 3 vezes. E essa ideia de Messias, de messianato, de ser ungido, nasceu de maneira muito séria a partir de Davi. E Jesus é esse ungido. João escreveu que é para a gente crer que ele é a promessa, que ele é o cumprimento, que tudo aquilo que estava escrito antes no Antigo Testamento aponta para Jesus. Ele de fato é ungido, e é aquele ungido que não tem por medidas uma parcela do Espírito Santo, mas é aquele que recebe o Espírito Santo em sua integralidade, como João mesmo disse, que ele recebe o Espírito Santo em sua plenitude, e para que ele é o Filho de Deus, já falando da sua divindade. Nós vamos encerrar aqui. Terceira lição, para que você tenha vida eterna. Ao lermos as Escrituras e vermos em Jesus o cumprimento do Antigo Testamento, que ele é o Filho de Deus, e crermos nisso, qual é a consequência? Vida eterna. Crer nisso tem 2 implicações. Crer de maneira confessional. O que é crer de maneira confessional? Crer na doutrina. Jesus é Senhor e Deus. E crer de confiança. Você pode saber que Jesus é Senhor e Deus e não confiar. Confiar em si mesmo. Confiar que você é membro da Batista para ser salvo. Tem que confiar em Jesus. Qual é a consequência disso? Vida eterna. Queridos, alguma coisa a mais você pode ter do que a vida eterna? Pensa aí. Agora, se tudo que você pode ter é menor do que a vida eterna, se encontra em Cristo Jesus, significa que tudo que você precisa está em Jesus por meio da Bíblia. Você vai ler João e vai encontrar Jesus. Você vai ler Gênesis e vai encontrar Jesus. Você vai ler a Bíblia e vai encontrar Jesus. Você vai encontrar a vida eterna. Tudo o que você precisa para ter a vida eterna, que é depositar sua confiança em Jesus, você vai encontrar nas Escrituras. Olha a importância das Escrituras para a nossa vida. E por fim, para encerrarmos, João parte de uma pressuposição, agora um pouco teológica, mas é evidente no texto para mim. Ele crê que Jesus morreu por todos. Porque ele disse o seguinte: por que ele escreve o Evangelho de João? Para que vocês tenham a vida eterna. Vocês quem? Todos os leitores de João. Ele parte de uma pressuposição de que há uma oferta genuína e gratuita para todos aqueles que se encontrarem com o Evangelho de João. Você está ouvindo o Evangelho de João nesta noite? João está pressupondo que existe uma oferta para o seu pecado. E que você pode crer em Cristo Jesus e ser salvo. Então, meus irmãos, nós encerramos o sermão dessa noite dizendo que há o sangue de Cristo Jesus, não apenas para o pastor, não apenas para o membro da igreja, mas para todo aquele que tiver contato com o Evangelho, esse poderoso Evangelho de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Nós vamos encerrar o culto dessa noite. Novamente eu digo
que é muito bom estar com os irmãos. Vou usar a fala de Isete quando ela foi apresentada aqui. Agora vocês vão ter que me aturar de novo, né? Mais 11 meses aí pela frente, se Deus permitir. E a prole está crescendo, né? Daqui a 2 meses, se Deus permitir, a Cecília vai estar aí também chorando e nos ajudando na igreja. Vamos colocar de pé, vamos orar. Agradecer ao nosso bom Deus. Eu vou pedir ao irmão Kleber que esteja orando e assim estaremos encerrando o culto. E aceitamos Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor. Amém. E, ó Deus, que saia dessa noite, deste lugar, sem ter essa mesma convicção. Amém. Fala no nosso coração, em nossas mentes, que nós venhamos nos apartar, ó Deus, da tua palavra, que é tudo. Porque entendemos, ó Deus, que de fato Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. É tudo que precisamos para vivermos felizes. Continue conosco, estamos dando da tua paz e do teu perdão. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem como o auxílio do teu Santo Espírito, seja com toda a tua igreja, hoje e para sempre. Amém. A igreja pode se assentar, corações silenciosas, encerramos o culto dessa noite. E se você quer seu panetone, fale com a Marilza.